Olá, meus amores, eu estou aqui mais uma vez com vocês para mais um Tia Fran Explica, tá certo? E hoje eu escolhi um assunto que eu gosto muito. Eu gosto de todos os assuntos de português, tá, fofurinhas? Mas esse assunto aqui eu gosto muito porque ele fala sobre coisas assim que a gente sente, que a gente questiona, que a gente afirma e que a gente nega. Será que você sabe o que é? Vou dar 5 segundinhos para vocês pensarem. Muito bem. Hoje a tia Fran trouxe para vocês tipos de frases, tá certo? A gente vai trabalhar um pouquinho aqui hoje sobre tipos de frases. Mas para saber o que é tipo de frases, vocês sabem o que é frase? Quando a gente diz frase, a gente fala sobre o quê? Fala de quê? Frase é uma palavra ou mais de uma palavra que formam um sentido completo. Mas o que é isso, tia Fran? Uma palavra forma a frase? Uma palavra só tem um sentido completo? Nos diz alguma coisa? Nos informa alguma coisa? Nos transmite alguma coisa? Sim. Por exemplo, quando eu digo a palavra socorro, só tem uma palavra e forma uma frase. Essa palavra, essa frase, socorro, socorro, está indicando o quê? Está indicando que alguém está precisando de ajuda. Está pedindo por socorro. Então, uma palavrinha só forma uma frase. Ou conjunto de palavras forma uma frase. Por exemplo, a vizinha está pedindo socorro. Formei uma frase, não é? Então, ó, frase é uma palavra ou mais de uma palavra que formam um sentido completo, tá certo? Ela transmite alguma informação, transmite alguma afirmação, transmite algum desejo, alguma vontade, transmite algo. Aí isso são frases, tá certo? E a regrinha da frase é o quê? Toda frase se inicia com letra maiúscula e termina com um ponto, com alguma pontuação. Se você não colocar pontuação no final da sua frase, quer dizer que a sua frase não acabou. E é importante pontuar a frase, porque a partir do momento que a gente colocar um pontinho na frase da gente, esse pontinho quer dizer muita coisa. Aí é por isso que a tia trouxe hoje, ó, esse assunto aqui. Tipos de frase, tá? A gente já viu aqui que a frase é uma palavra ou mais de uma palavra que forma um sentido completo, que transmite alguma coisa que a gente esteja sentindo ou querendo, tá? E a gente viu aqui que toda frase se inicia com letra maiúscula e tem que ter uma pontuação no final dessa frase. Porque é a pontuação no final da frase que vai indicar os tipos de frases, tá? A gente vai falar aqui hoje de 4 tipos de frases muito importantes, tá certo? Vamos lá, tipos de frases. Antes de falar desses tipos de frases, eu gostaria de apresentar para vocês as pontuações que a gente geralmente usa no final das frases. Alguém sabe que pontuação é essa aqui? Muito bem, é o ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação a gente usa nas frases que a gente faz pergunta, né? Que dia é hoje? Porque você não está indo à escola. Você gosta de tomar banho? Você quer um sorvete? Você já jantou? Tudo isso são perguntas. Esse aqui é o ponto de... Muito bem. É o ponto de exclamação, tá? A gente usa o ponto de exclamação naquelas frases exclamativas que a gente faz assim, ó. Nossa, como você está bonita! Tá exclamando, tá admirando, tá achando bonito, não é?
Que menino inteligente. Ó. Aí eu vou botar isso uma interrogação? Não, tá? Que menino inteligente. Tô exclamando, tô admirada. Meu Deus, que susto! Se assustaram aí? Meu Deus, que susto! É uma frase com um pontinho de exclamação, tá? Ai, eu levei um corte. Pontinho de exclamação, tá? Então, ponto de interrogação para as perguntas, ponto de exclamação quando a gente exclama, quando a gente admira, quando a gente pede socorro, quando a gente dá uma ordem. Menino, vem cá! A gente usa no final dessa frase, exclamação. João! No final dessa frase, exclamação, tá? E aqui o pontinho. Alguém sabe esse ponto? Muito bem. Aqui é o ponto final. Quando é que a gente usa o ponto final? Quando a gente faz uma frase afirmativa ou negativa. Por exemplo, eu gosto muito de sorvete. Meu relógio quebrou. Não quero brincar. Não gosto de ir à praia. Isso são frases declarativas, afirmativas e negativas, que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Então, ó, ponto de interrogação, ponto de exclamação e ponto final. São os 3 pontinhos que geralmente a gente usa mais no final das frases, tá certo? Olha só, a tia Fran falou que vai explicar para vocês 4 tipos de frases. E esses são os 2 tipos de frase que tem aqui, tá certo? Declarativa afirmativa, quando a gente afirma alguma coisa. Como se diz? A flor cresceu. O beliche é rosa e branco. Meu carro quebrou. Quero ir à escola. Gosto de brincar. O menino é inteligente. Então, são frases afirmativas. Existe também a frase declarativa negativa. Como o nome mesmo está dizendo, essa frase aqui nega alguma coisa, tá? Aí, geralmente, vem com a palavrinha não. Não gosto de sorvete. Não quero brincar. A menina não quer a papa. O menino não chegou atrasado. Não quero ir para a piscina. Não gosto de jogar bola. Não quero aquela boneca. Então, são frases negativas. E que pontuação eu uso nessas frases? Tanto afirmativa como negativa. Eu uso essa pontuação aqui, ó. Ponto final. Tá vendo? Nas frases declarativas, afirmativas ou negativas, a gente usa ponto final. Porque você está afirmando ou está negando alguma coisa, tá certo? Então, ó, começo de frase, não esqueça, letra maiúscula. Terminou a frase, pontuação. A frase é declarativa, afirmativa ou negativa, ponto final, tá certo? Aí aqui, a tia Fran colocou 2 exemplos de frases, tá? Aqui tem a frase afirmativa. Estou com vontade de tomar sorvete. Eu coloquei aqui, ponto final. Estou com vontade de tomar sorvete, tá? Aí a outra frase. Não estou com vontade de tomar sorvete. Ponto final. Veja só, a mesma frase, mas a palavrinha não mudou o sentido da frase. Na primeira, eu estou afirmando que eu estou com vontade de tomar sorvete e usei o ponto final. Na segunda, eu estou negando. Eu estou dizendo que eu não estou com vontade de tomar sorvete. Ponto final. Tá certo? Entendeu aí? Frases declarativas, afirmativa, quando a gente afirma que alguma coisa está acontecendo, quando a gente afirma que a pessoa gosta daquilo, que quer aquilo, a gente está afirmando. Negativa é quando a gente nega, quando a gente diz não.
Então, se você encontrar numa frase uma palavrinha não, aí você já tem um cuidado aí. Olha, eita, essa daqui tem tudo para ser declarativa negativa, tá certo? Declarativa afirmativa, você afirma, ponto final. Declarativa negativa, você nega, ponto final, tá bom? Existe também a frase interrogativa. Na frase interrogativa, é aquela frase que a gente faz uma interrogação. E o que é uma interrogação? Pergunta, tá? Quando você pergunta alguma coisa para alguém, você usa a frase interrogativa. Mas para que essa frase seja interrogativa, ela tem que ter o ponto de interrogação, tá vendo? Se você não colocar o pontinho de interrogação, ela não vai virar uma frase interrogativa, tá? Aí, por exemplo, tem aqui, ó. Será que vou tomar sorvete? Uma pergunta. Será que vou tomar sorvete? Ó, aí o pontinho de interrogação aqui no final. Que sabores de sorvete você tem? Aí, ó, interrogação. São duas perguntas, tá? Aí pergunta, ponto de interrogação, frase interrogativa, tá certo? Você vai à escola hoje? Você vai jogar bola? Você gosta de brincar? É uma pergunta. Agora veja se for colocar ponto final. Você gosta de brincar? Não fiz pergunta. Você vai jogar bola hoje? Não fiz pergunta, tá? Para ser uma pergunta, tem que ter o sinal de interrogação. Se você colocar o ponto final, vai mudar o sentido da frase, tá certo? Então, lembre, quer fazer alguma pergunta para alguém, qualquer pergunta, que escola você estuda, onde você mora, quantos anos você tem, no final dessa frase escrita, tem que ter o ponto de interrogação, tá? E lembre-se, começo de frase, letra maiúscula, tá bom? Então, já vimos a frase declarativa afirmativa, declarativa negativa, onde as duas usam um pontinho final. A frase interrogativa, onde se usa o pontinho de interrogação. E agora, a outra frase, tá? Que é a frase exclamativa. A frase exclamativa é aquela frase que você exclama, que você dá ordem, que você admira, que você se espanta, tá? Aí você vai usar o ponto de exclamação, tá? Que é o tracinho com o pontinho embaixo, certo? Por exemplo, aqui, ó. Adoro sorvete de limão. Ó, esse adoro sorvete de limão. Aí esse pontinho de exclamação chega muda. Você não só faz assim, adoro sorvete de limão. Não, você está exclamando. Adoro sorvete de limão, tá? Aí aqui, ó. Ai, como está gelado, tá? Não é aquele negócio, ai, está gelado, não. Pontinho de exclamação. Ai, como está gelado. E nessas frases também de exclamativas, pode entrar aquela que a tia já falou antes. Que susto! Socorro! Venha cá, menino! João! São frases exclamativas que você pede algum socorro, que você faz algum pedido, que você exclama, que você toma um susto. Ai, a barata! Que susto! Essas frases, pontinho de exclamação, tá certo? Então, foi essa aula de hoje. Frases, tá? Lembre-se que uma palavrinha só pode formar a frase, sim. Quando a gente diz assim, socorro, a gente bota o pontinho de exclamação. Aí uma frase exclamativa. E a frase, ela pode só ter uma palavrinha, como ela pode ter mais de uma palavra, tá? Mas essas palavras têm que dar algum sentido. Por exemplo, se eu escrever escrever assim uma sequência de palavras que não tenha nenhum sentido, ela não vai formar a frase. Veja só, se a tia disser assim, vou pegar o que tá aqui da perto de mim, tá? Creme, carregador, pipoca. Pronto. Se eu colocasse essas três palavras, creme, carregador, pipoca, tem algum sentido? Formou alguma coisa?
frase sem sentido. Então, não formou frase. Você não transmitiu nada. Você quer dizer o que com isso? Creme, carregador, pipoca. Você quer dizer o que com isso? Se fosse 3 coisas que se unissem, né? Fosse creme, pente, sabonete, seguisse uma sequência de... Eita, tá falando de alguma coisa de higiene, né? Mas não. Creme, carregador, pipoca. Não forma sentido. Então, você escrever uma sequência de palavras desse jeito e dizer que é frase, não é frase. Tem que ter sentido. Tem que transmitir alguma coisa para ser frase, tá certo? Então, fazendo uma revisão de tudo que eu falei aqui, frase é uma palavra, ou mais de uma palavra, que forma um sentido completo. Elas se iniciam com letra maiúscula e terminam com alguma pontuação, tá? A pontuação que a gente usa mais são ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Usamos o ponto final para as frases declarativa, afirmativa, quando você afirma alguma coisa, ou declarativa negativa, quando você nega alguma coisa com a palavrinha não, tá certo? Tem a palavrinha não, tem a palavrinha nunca, né? Que é de negação. Frase interrogativa, quando você faz alguma pergunta e você usa o pontinho de interrogação. E frase exclamativa, quando você exclama, quando você faz pedido, quando você se assusta, tá? Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva aí no nosso canal, dê bastante like, tá certo? E deixem nos comentários assuntos que vocês querem que eu coloque aqui, tá bom? E fique em casa, se puder, fique em casa, se cuide, que Deus abençoe vocês, toda a sua família, tá certo? Tchau, um beijão e até o próximo vídeo.